todos! Sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje com a nossa convidada, Ilma Rosa, que estará aqui com o tema Biblioterapia de Desenvolvimento. Como será tudo isso? Vocês sabem o que é isso? Então eu peço a todos sempre que participe da nossa live, mandando perguntas, críticas, sugestões, que possa, durante a live, participar bastante, né? Ajude a gente a entrevistar, a gente tirar o máximo da nossa convidada, ela que estará aqui com um tema muito legal, muito importante, muito atual, que seria a biblioterapia de desenvolvimento. Vocês sabem? Então já vão deixando a participação de vocês aqui. O que é muito importante também é que vocês se inscrevam no nosso canal. Nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives disponíveis. Entre lá, deixe suas críticas, sugestões, elogios. É muito importante. E também não esqueça de se inscreverem no nosso canal, o que é muito importante também. Eu já vou adicionar aqui os nossos participantes, o Eduardo, a convidada, né? O que é muito importante. Então eu vou adicionar aqui o Pena e o Edu para a gente trazer a nossa convidada já da noite. O Peninha já está. Boa noite, Pena! Seja bem-vindo a mais uma live, meu irmão. Com todo carinho. Boa noite, Hoje nós teremos uma grande convidada aqui, a Ilma. Vai falar de um tema diferente aqui na nossa live, né? Eu peço, como sempre, todas as pessoas que participem da nossa live sempre deixa aqui os comentários. Boa noite, Edu. Seja bem-vindo, Pena e Edu, a mais uma live. Boa noite, Rômulo, Pena, a dona Ilma. Que possamos ter uma noite agradável como todas as outras. Que possamos realmente, como você falou, tirar das pessoas, dos nossos amigos participantes e da nossa participante, tudo de bom que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Uma boa noite a todos. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa noite a Ilma, boa noite a todos os nossos irmãos que estão sempre acompanhando. Mais uma noite de aprendizado, né? Que eu fui procurar o que era a biblioterapia, já existe faz tempo. Você viu que Papos de Amigos também é cultura, certo? Mais uma noite de aprendizado. Exatamente. Eu já vou adicionar aqui a nossa convidada, lembrando que a Ilma, ela é química, é escritora, é mediadora de leitura. Então, hoje ela estará aqui presente junto com a gente para colocar tudo isso, contar os seus projetos, contar o que é a biblioterapia de desenvolvimento, né? Como tudo isso surgiu, como que é feito. E lembrando a todos, coloque aí, vocês sabem o que é a biblioterapia? Não conhece? Então deixa aqui nos comentários e mande perguntas sempre para a gente estar aqui falando a nossa convidada. Eu já vou adicionar aqui a nossa convidada para a gente trazer ela aqui, já dar uma boa noite a ela, para a gente iniciar a nossa live. Lembrando, né, Du e Pena, as pessoas, depois nós vamos deixar aqui os comentários de todo mundo que está online aqui com a gente, vai ser lida todas as perguntas, podem mandar as perguntas, a gente vai ler aqui as perguntas. E olha quem está aqui com a gente, já online. Boa noite, dona Ilma. Seja bem-vinda à live do Papo de Amigos. Muito obrigada. É uma gratidão imensa você ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente, com os nossos amigos, para a gente falar sobre biblioterapia de desenvolvimento. Tem muitas pessoas que mandaram mensagem para a gente, algumas não conhecem o que é, não sabem o que é. E hoje, claro, é a grande oportunidade da gente aprender um pouco, compartilhar e bater um papo entre amigos sobre esse tema. Seja bem-vinda, gratidão por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pela oportunidade. É um prazer estar aqui, né, conhecendo vocês. O Peninha eu já conheço, mas faz muito tempo que a gente não se encontra. E aí ele me fez esse convite. Aí eu falei, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei, quer saber? Eu vou. Né? Tô olhando aqui, já de antemão, eu tô vendo aqui a Cidinha Pardini, que ela é uma biblioterapeuta, tá? Ela é que me inseriu, né? Que me mostrou a biblioterapia.
Assim como hoje, que vocês me fizeram esse convite para estar aqui falando, eu recebi também um convite em 2019 da Cidinha Pardini para participar de uma palestra. Então, tudo começa com um convite. Então, se hoje, né, nós estamos aqui, se vocês me convidaram para estar aqui, não é por acaso, tá? Muito bem. Então, eu agradeço de coração pela oportunidade. Prazer, né, conhecer o Eduardo, porque eu já vi algumas vezes pelo Instagram, né? O Rômulo. E você já falou aí, né? Eu sou química por formação, estou formada há 24 anos, e aí o pessoal fala assim, né? Como que ela foi, né? Descobrir a biblioterapia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sei que vocês pesquisaram, e é algo muito antigo, né? Sempre existiu, e a gente nem imaginava, tá? Ó, eu gosto de falar um pouquinho, mas vocês podem me cortar, tá? Fica à vontade. Outra coisa. Fica à vontade. A live vai ficar gravada, porque algumas pessoas me perguntaram. Fica gravada e depois vai pro meu perfil do Instagram e depois vai pro nosso canal no YouTube. Tá. Então, assim, em 2019, eu vou começar a contar, né, como que eu descobri a biblioterapia. Em 2019, eu recebi um convite pelo Messenger do Facebook, que é a Cidinha Pardini. Eu já a conhecia, mas não sabia desse trabalho dela. E como sempre, eu vou com um papel, uma caneta, um caderno, e eu fui nessa palestra. Quando eu cheguei lá, ela falou essa palavra, biblioterapia. O que é isso? Nunca tinha ouvido falar, gente. Então todo mundo fala, mas o que é isso? Quem que inventou? Da onde que veio, né? E qual que é a raiz, né? Bíblio, né? A gente pensa no quê? Na Bíblia. O que a Bíblia é? É um livro, é um livro. E a terapia é o quê? Aquilo que cuida do que a gente mais precisa hoje, que é a saúde mental. Então, a biblioterapia é você ter o livro como um recurso terapêutico. É um conto, um poema, uma frase, uma história. Então, a Bíblia também é um recurso terapêutico na nossa vida, assim como um livro. Então, quando eu fui nessa palestra, eu nunca tinha ouvido falar isso. Falei, que mundo que eu vivo? Me perguntava. Aí, quando terminou a palestra, eu fui falar com a Cidinha. Ela tem um espaço que é o Cantinho da Biblioterapia. E ela atende as pessoas, usando o livro como um recurso terapêutico. E eu, como sou muito curiosa, cheguei e falei, olha, adorei a palestra, nunca ouvi falar, não tenho nem noção do que é isso, nunca ouvi falar. E eu falei para ela que ela falou, eu tenho um cantinho da biblioterapia, você quer conhecer? Eu falei, claro que eu quero. Marquei um horário e fui até lá. Só que olha o detalhe que eu vou falar para vocês. A primeira vez que eu fui, eu cheguei e falei para ela que eu gosto muito de ler, só que eu tinha um sonho, que era escrever um livro. Então, o primeiro encontro que eu fui com ela, eu já falei, eu gosto muito de ler, mas eu tenho um sonho, eu quero escrever um livro. Tá? Foi por isso que o Peninha me descobriu, né, Peninha? Encontrou meu marido, e meu marido falou, olha, minha esposa publicou um livro. E aí ele fez um contato comigo e eu falei do meu trabalho. Então, o que é a biblioterapia? É quando você usa o livro como um recurso terapêutico. Que livro é esse? Pode ser a Bíblia, pode ser um livro de contos, um livro de poesia, um livro de autoajuda, de autoconhecimento. Então, assim, e isso sempre existiu. Se a gente fizer uma pesquisa, né, quanto tempo a gente usa livros, por exemplo, nos hospitais, que aí é uma biblioterapia clínica. Então, por quem que exerce? Profissionais da saúde, psicólogos, né? Psicanalistas. Até por sinal, eu fui estudar psicanálise depois da biblioterapia. E aí eu entendi o quê? Que o livro, ele transforma a nossa vida. Ele transforma a nossa história. Ele tem esse poder. E dentro da biblioterapia, eu fui me conhecendo. A Cidinha
como que funciona uma sessão de biblioterapia? Você vai, né, no local, eu, por exemplo, eu atendo online, então meus atendimentos são online. Por sinal, hoje eu fiz um clube de leitura, né, onde eu uso a biblioterapia, no final da tarde. E aí, toda vez que eu ia lá, como eu já tinha o hábito de ler, então eu falava, olha, eu gostei desse livro, o que que faz? Quando você lê algo que toca em você, que mexe com você, que te faz aprender algo, que te faz ressignificar algum momento da sua vida. E ali, conforme eu ia, ela ia me falando um pouco, eu ia falando um pouco da minha história. E o primeiro livro que ela me indicou é um livro que chama assim, ó, A Coragem de Ser Imperfeita. É que eu não estou com ele aqui agora. Porque o que a gente mais busca é a perfeição. Né? E ali eu fui entendendo que nós temos as nossas vulnerabilidades. E tudo isso, gente, eu fui aprendendo na biblioterapia. Muito bem. Aí eu estou vendo que tem um aqui. Desculpe interromper a senhora. Você falou sobre a questão que pode ser você. Qualquer livro, qualquer tipo de leitura, né? Isso é muito importante a gente frisar as pessoas. Nós não estamos falando de segmento religioso, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma terapia que usa a leitura como base, como recurso, né? Eu vou passar para o Eduardo para ele fazer a primeira pergunta para a senhora, depois para o Pena. E fica tranquilo que vai ter um monte de pergunta aqui hoje. Eu não sei se o Pena falou para a senhora que a live vai até às 23h30 hoje. Nós estamos... Tô brincando, não é tudo isso, não. Ele não falou nada disso para mim. Ele falou que era um bate-papo. E assim, se eu não souber responder no momento, depois eu respondo, tá bom? Vamos procurar. Pode falar, Eduardo. A gente traz. Du, palavra com você, meu querido. Boa noite a todos. Dona Ilma ou Ilma, seja bem-vinda na live Papo de Amigo. É um prazer recebê-la aqui e com seus conhecimentos ajudar os nossos companheiros, nossos amigos, ouvintes, para que possam se melhorar na sua vida, né? No seu particular, no seu pessoal, né? É o que a gente sempre busca através da live, de despertar alguém, né? Eu sempre falo que Deus nos capacita sempre. E o aprendizado é uma das formas da gente evoluir na vida e na nossa profissão, no nosso trabalho, em casa, enfim. Então eu perguntaria para a senhora, quando a biblioterapia é recomendada? Que a senhora tem essa experiência, a senhora está atendendo uma pessoa, a senhora começa a conversar com ele ou com ela, e o que a senhora nota, o que a senhora sente, que intuição que a senhora tem para sentir qual é a necessidade daquele tratamento, vamos dizer assim? Existe isso? É dessa maneira que se traz, que se descobre o que, na conversa que a senhora tem com a pessoa, de direcionar o tratamento a ele ou o acompanhamento mais próximo? Boa noite, seja bem-vinda. Então, o que é a biblioterapia? Ela é uma escuta, tá? É uma escuta empática. Então, geralmente, as pessoas vêm conversar com a gente, tá? Isso acontece corriqueiramente, né? Por exemplo, uma pessoa vem conversar comigo, então eu escuto, eu acolho o que a pessoa traz para mim. Dependendo como é a pessoa, a receptividade, o que eu faço? Eu falo uma frase de um livro, eu pergunto se a pessoa tem esse hábito da leitura, porque muitas vezes o que acontece? Nem todos têm esse hábito. Então eu sempre falo assim, você gosta de ler? Você já leu tal coisa? Então a pessoa chega e fala para mim, olha, eu li tal livro, isso mexeu tanto comigo, falou tanto comigo. Então assim, primeiro a biblioterapia ela é uma escuta, tá? Uma escuta empática. O que é isso? Você vai acolher o que a pessoa lhe traz. Então, como que hoje a gente trabalha? A gente trabalha com clubes de leitura. Nós formamos, por exemplo, eu sou voluntária no Observatório do Livro, e eles têm um projeto para pessoas acima de 60 anos. Aí o que a gente faz? A gente se reúne toda semana, e ali nós lemos um livro, um conto, um poema. E a pessoa vai falar o quê? O que ela sentiu quando ela ouviu aquele conto, quando ela ouviu aquela história. Então você trabalha muito com a escuta. Muitas vezes eu converso com as pessoas, eu sei, né? E eu vou indicando o livro. E conforme for essa receptividade da pessoa,
Aí você faz esse atendimento. Então, tudo é assim, com muito cuidado. A biblioterapia, ela é um cuidado com o ser, ela é um cuidado para com a pessoa. Então, como a gente trabalha com o livro, o que eu faço? Eu sempre pergunto, olha, você gosta de ler? Você já leu tal livro? Tem pessoas que sabem desse meu trabalho e falam assim, Ilma, olha, que livro você me indica? Então, tem muito disso da conversa, né? Do que a pessoa vem falando com você, e geralmente funciona assim. Peninha, Pena, Então, o som está meio ruim, vocês estão me ouvindo? te ouvindo Eu bem. estou, Pena. Foi em primeiro lugar. Muito obrigado por ter vindo. Lembra que eu falei para você que a gente tem que sempre aproveitar os nossos momentos da nossa vida, porque a nossa vida é cheia de momentos. A gente tem que aproveitar mesmo todos e tudo que aparece na nossa frente, porque isso engrandece o nosso ser de uma forma geral. E falando de biblioterapia, eu estava até lendo, falei que até no comecinho do século XVIII já se falava em biblioterapia na Grécia Antiga, um negócio bem de longe, né? Então eu queria saber de você, se você já descobriu alguém que foi curado ou amenizado a ansiedade, a depressão de alguém que já participou da biblioterapia? Sim, eu falo sempre assim. Primeiro, eu vivencio essa experiência. Então, eu posso falar que eu fui transformada através da biblioterapia. Porque eu já tenho, né, um conhecimento, por exemplo, dentro da minha área. O Peninha sabe, né, que a questão espiritual é muito forte na minha vida. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não se conhece. O que a biblioterapia fez em mim? Ela me ajudou a acreditar em mim. Porque muitas vezes a gente não acredita em nós. E saber assim, que a gente pode superar, que a gente pode ressignificar todas as situações dolorosas que a gente vive na vida. E para isso a gente precisa estar aberto. Para você fazer uma terapia, você precisa, né, querer, você precisa estar disposto a viver esse processo. E o que a gente faz na biblioterapia? Com o recurso do livro, você está mais acessível à pessoa. Tá? Por exemplo, depois eu vou falar do meu livro. O meu livro são mensagens diárias. Então, eu recebo esse feedback de pessoas falando assim, Ilma, olha, o seu livro me ajudou a ressignificar a minha história. O seu livro me ajudou a compreender, a eu aceitar o momento que eu estou vivendo. Porque dentro da biblioterapia, a gente trabalha com vários tipos de livro. Por exemplo, quem passa pelo processo do luto. Esse é um processo muito doloroso na nossa vida. E tem um livro para esse momento, que é muito conhecido, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ali fala primeiro sobre a vida, para depois então a gente falar sobre a morte. Então tem livros para todas as situações. E tem mais um detalhe, né? Muitas vezes a pessoa não gosta de ler. Então, o que eu faço? Na sessão de biblioterapia ou no clube de leitura, eu leio para a pessoa. E usamos também livro infanto-juvenil, livros infantis. Pode falar, Dona Rômulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a isso. Como a senhora disse, né, que tem pessoas que não gostam de ler, a senhora lê. Dentro da biblioterapia, primeiro, eu gostaria de saber o que é indicado? Apenas o livro físico ou nós podemos usar as tecnologias disponíveis? Por exemplo, os livros digitais, os PDFs, né? Porque tem gente que gosta de levar no próprio celular, os e-books. Pode ser livro físico e usar a tecnologia. Uma outra pergunta, já dando um gancho. Existe contraindicação para a biblioterapia? Por exemplo, como existe um livro para cada assunto, existem livros que não podem ser lidos pela pessoa, dependendo da situação que ela está passando? Seria uma contraindicação ou não existe contraindicação na questão da biblioterapia?
Ó, hoje você fez uma pergunta interessante, porque hoje no meu clube de leitura, nós estávamos conversando aí, uma participante falou assim, eu não estou lendo agora, porque eu estou precisando ir no médico de vista, eu não estou enxergando. Aí eu falei, mas hoje existe, por exemplo, o audiobook. Se você for lá no Spotify, né, você vai ver que tem livros lá, então você pode ouvir do livro. Tem pessoas, por exemplo, que gostam do livro físico. Tem pessoas que é do PDF, tem pessoas que é do Kindle. Isso é muito livre, tá? Não tem, igual o Peninha me mandou aí, né? Não tem o certo ou errado. Tem aquilo para a sua realidade, para o seu momento, para a sua necessidade. No meu caso, eu gosto do livro físico, né? Porque todos os meus livros, eles tem os post-its aqui, ó, bem marcadinho, colorido. Então, assim, e como que é esse hábito dessa leitura? Você não precisa ler 100 páginas por dia ou pelo digital, isso aí é muito livre. Né? Se você ler 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, qual que é o horário? Qual que é o melhor horário para ler? Depende de cada um. Tá? Então, assim, é muito pessoal. É muito do momento que a pessoa está vivendo. Eu tenho o hábito, né? Por exemplo, então se eu vou num lugar, eu não vou levar um livro pesado desse aqui. Então eu levo o meu Kindle ou pelo celular. Então é muito relativo. E qual que foi a outra pergunta? Eu lembro essa e a outra era... tem contraindicação? Se existe uma contraindicação. Eu vou falar de um rapaz que trabalha comigo, tá? Ele via sempre eu lendo. Ele falava, eu queria ler, mas eu não gosto. Não gosto. E a gente respeita. E o interessante é que foi passando o tempo, ele falou assim, mas quer saber de uma coisa? Eu vou começar a ler. Vou ver. Eu falei, olha, você precisa descobrir o seu gosto literário. Porque o que eu gosto, você não gosta. E hoje, gente, ele lê diariamente. Então, assim, indiretamente, eu faço a biblioterapia com ele, eu nem sei se ele está aqui, mas ele nem imagina. Porque ele vem, ele me fala do livro, a gente conversa. Então, assim, é no dia a dia, é na convivência, é naquele momento, naquela situação. Então, não existe a contraindicação. Desde que aquele livro faça sentido para você, te ajude de alguma maneira, desperte algo. Esse dia eu estava no refeitório, uma pessoa veio falar comigo, ele falou, mas você já leu tal livro? Eu falei, não. Ele falou, olha, esse livro é maravilhoso. Eu, por exemplo, não tenho preconceito para ler, tá? Se você falar para mim, esse livro aqui é polêmico, eu vou ler porque eu quero saber. Então, é uma questão muito individual, né? Muito pessoal. Entendi. Eduardo, quer fazer mais alguma pergunta, Pena? Eu quero sim. Oi, Ilma. Então, tudo em cima da que você disse aí, de você não ter um livro certo para ler, para descobrir o que está aquela história. Então, pode-se dizer que você lê um livro, você se ocupar, você está, além de estar utilizando a sua mente, se estava preocupada com alguma situação, você ameniza aquele sofrimento, aquele pensamento, e você desperta os sentimentos de amor, de prosperidade, de, poxa vida, estava com aquele problema, eu li essa frase do livro, consegui achar a solução daquela situação. Então, você mesmo acaba achando a solução para o teu problema. Então, eu penso assim, então, se você diz que você lê um livro, você tira o foco da situação que você está vivendo e transfere o seu pensamento para uma outra situação. Nossa, esse livro aqui é para mim, essa frase é para mim. Vou resolver minha situação já. Então você descobre. Então, quer dizer, você lê um livro, você lê uma história, você desperta dentro de você, você desocupa seu HD, por exemplo, daquele problema, lê, aquela leitura te faz com que você, meu Deus. Parece que travou. Travou. Acho que o Edu travou um pouquinho. Peninha, você quer fazer... E agora? Ele voltou. Na verdade, só do Eduardo, na verdade, o que acontece? A leitura terapêutica, ela lhe proporciona ressignificar a sua história, as suas emoções, o seu sentimento. Por exemplo, quando eu ia na biblioterapia, a minha biblioterapia seguia perdendo, um dia ela me indicou um livro.
tá? Porque ela sabe que eu gosto muito. Ele tá, por exemplo, ele tá aqui, esse aqui é um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho um clube de leitura. E o que acontece? São contos, vários contos. E o que eu faço? E ela pegou e falou assim, Ilma, por que você não lê esse livro? Só que naquele momento, não era o meu momento desse livro. Passou. Peguei ali umas 10 páginas, não entendi nada. Falei, ixi, devolvi o livro para ela. Falei, esse livro não é para mim. Meu Deus do céu, não estou entendendo nada. Como é que pode ler um livro? Não entendo. Um dia eu estou num clube de leitura, a mulher fala assim, mas por que você não lê o livro Mulheres que Correm com os Lobos? Tal conto. Eu falei, vixe, de novo, quer saber? Eu vou ler. Gente, só faltou estar escrito assim, ó, Ilma contou a minha história. E ali eu me identifiquei. E ali eu ressignifiquei a minha história. Eu compreendi muitas coisas. Então é algo muito pessoal. É um acolhimento, é um cuidado com o ser. Pode falar, Peninha. Bom, então quer dizer que se uma pessoa quiser ler um livro, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, né, um livro, né, que fala sobre guerra, o problema é dele. Ele que vai entender e é ele que vai se situar dentro daquela história. Não é isso? Porque aí ele vai tirar alguma lição ou algum momento de lazer. E falando também da biblioterapia, do seu clube, isso também abre um leque enorme para novas amizades, né, Ilma? Sim, olha, eu sempre faço vou nessa questão aí de que livro. Eu sempre, quando eu leio, diferente, vou deixar bem claro, diferente quando eu estou estudando, quando eu estou pesquisando dentro de uma área. Por exemplo, quando eu pego um livro, por exemplo, vou pegar um que eu trouxe aqui, ó. O que os olhos leem e o coração sente. Então, eu estou com um livro aqui. Sempre que eu pego um livro, quem trabalha com a biblioterapia fala assim, o que esse livro fala comigo? Que mensagem esse livro traz para mim, nesse momento, nessa situação que eu estou vivendo? E às vezes você está na rua, aparece um livro, você passa numa livraria, o título te chama a atenção. Então, quando você vai ler, biblioterapeuticamente, você vai fazer essa pergunta. O que esse livro quer falar comigo? Quais emoções despertam em mim? O que eu preciso aprender? O que eu preciso ressignificar? A sua pergunta, né, Peninha? Que aumenta o leque de amizades? Olha, você conhece gente, pessoas, né, do mundo inteiro. Principalmente com o mundo online, com as redes sociais, com os clubes de leitura. Tem clubes de leitura em todo o Brasil. Então, eu conheço pessoas do Brasil inteiro, até gente fora do país. Por quê? Você vai se identificando com as histórias vão se identificando com vocês. Tem uma escritora que ela fala, as histórias são bálsamos medicinais. Então você vai conhecendo, você vai encontrando, você vai identificando histórias, você pega um conto, que muitas vezes não tem muita significância, só que você faz o quê? Você ressignifica dentro da sua história, você se identifica com um personagem, com uma situação que a pessoa está vivendo naquele momento. Dentro desses meus clubes de leitura também, teve um dia que eu estava no clube, e assim, é tudo com muito acolhimento e respeito. E aí, quando eu termino de fazer a leitura, eu pergunto para a pessoa, eu falo, o que vocês acharam? O que vocês têm a dizer? E aí uma pessoa escreveu no chat, nem quis falar, tá? Ilma, eu detestei o conto. Eu sempre mando uma mensagem. Aí a pessoa fala assim, Ilma, eu estou em prantos. Porque você contou a minha história. E ali você vai cuidar daquele momento, daquela situação com a pessoa. E aí é onde entra a biblioterapia individual.
Então, se você mexeu naquela ferida, naquela situação, o que, que você vai fazer? Você vai ter um cuidado com a pessoa. Então, tem um livro, né, que a gente estuda, que é a Biblioterapia, Um Cuidado com o Ser. Na verdade, gente, tem livro para tudo, viu? Para tudo. Ô, dona Ilma, Muitas vezes é que a gente não conhece ou não tem o a acesso. pessoa Pode falar. que está nos ouvindo aqui na live hoje, por exemplo, que teve o primeiro contato, que descobriu agora o que é a biblioterapia. Se ela quiser iniciar, ela pode fazer isso de forma individual, ela precisa entrar num clube do livro, ela pode fazer isso em família, ela pode fazer isso sozinha. Como que uma pessoa inicia? Porque às vezes fica a dúvida, será que eu preciso entrar para um clube? Será que eu preciso entrar em contato com a dona Ilma? Ou uma pessoa que faz com a Cidinha, como você mesmo disse, que foi a pessoa que te iniciou. Como que ela faz? Ela precisa ter um livro ali, ela pode baixar um monte de livro, ela começa a ler um só, lê um inteiro, lê um capítulo, ou lê vários capítulos de outros livros. Como que a pessoa que não tem conhecimento nenhum, que hoje, por exemplo, está aqui na nossa live, porque o tema chamou muito a atenção de muita gente, eles estavam perguntando o que era, como que ela pode iniciar? Né? E quais, claro, se dá para descrever, quais são os benefícios da biblioterapia? Olha, se é uma pessoa, que tem várias maneiras, né? Mas primeiro, ela pode participar de um clube de leitura para ver se ela se identifica. Ela pode, por exemplo, agendar um horário comigo, com a Cidinha, ou se vocês quiserem, numa próxima live a gente faz um clube de leitura aqui. Porque muitas vezes, o que eu faço? Eu convido as pessoas, tá? Então, tal dia, tal hora, vai ter tal clube de leitura. Geralmente, eu já levo o conto. Ou a história, ou o livro. Ou então tem pessoas que falam assim, olha, eu tenho dificuldade de ler. Vamos trabalhar esse livro? Então você vai e conversa com a pessoa. Porque sozinho, no começo, é um pouco difícil. Tá? Então, geralmente, as pessoas vão e trabalham num clube de leitura, onde tem uma mediadora. No meu caso, eu fui numa palestra. Eu recebi um convite para ir numa palestra. Quando eu cheguei lá, falou da biblioterapia. E depois disso, eu comecei a participar dos clubes de leitura. Tá? Eu até tenho um clube gratuito, tá? De leitura, depois se vocês quiserem eu também indico. E para quem, o que você precisa, né? Assim, primeiramente, gostar de ler, né? Esse é o primeiro passo, porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos mexer com os livros, vamos estudar os livros, vamos ver o que identifica comigo, o que aquele livro fala comigo. Esse é o primeiro começo. Ô, dona Ilma, Esse é o primeiro passo. a senhora me E depois a gente vai... Oi. A gente tem um comentário Pode aqui falar. da Vanessa Pierre. Ela colocou assim, ó, passei para deixar um beijo, um braço apertado para a Ilma, que me convidou para um dos grupos de leitura, com o livro Mulheres que Correm com Lobos, que tem sido transformador em minha vida. Então, a Vanessa, que está aqui nos acompanhando, passou para deixar esse beijo, esse abraço para a senhora que a convidou. Quando a senhora diz participar de um clube, aonde que as pessoas podem buscar isso? Quais são os clubes? Existem páginas, está no Facebook, na internet? Como está disponível? Hoje a gente divulga muito no Instagram, tá? E também no WhatsApp. Então, eu posso depois passar, mas, por exemplo, eu estou lembrando aqui, tem o projeto História de Criança, que é da Andréia, tem outro que é Amantes da Literatura, Biblioterapia. Então, olha, hoje, a rede social, você tem muito acesso. Tá? Hoje é assim, principalmente que você pode estar em qualquer lugar do mundo, porque a gente marca um horário e a gente se reúne. Então, e tem pessoas também que fazem aqui, igual o que vocês estão fazendo, o que vocês fazem nas lives de vocês, já fala, né? Papo de amigos. É um encontro onde vocês transformam a vida de quem está ouvindo. Qual que é a diferença quando você faz no Instagram ou no YouTube?
as pessoas digitam, né? Quando a gente usa o Meet ou o Zoom, entram outras pessoas e a pessoa pode estar ali falando com a gente. Pode estar fazendo a pergunta ao vivo, né? E pode fazer também clubes presenciais, por exemplo, numa praça, num lugar. Então, hoje tem muita coisa. Principalmente depois da pandemia, tem a Carla Souza, também a Cidinha Pardini. Olha, tem muita coisa. Procura lá no meu Instagram que as pessoas vão ver. Eu estou sempre divulgando. Nós vamos colocar o Dona Ilma Instagram aqui para as pessoas, eu vou afixar. Enquanto isso, Pena, aproveitando o gancho, você já anotou aí as pessoas para dar uma boa noite para quem está online aqui acompanhando a nossa live? Ok. Hoje nós temos bastante pessoas, nós temos a Fátima, a Ana, a Gia, a primeira-dama de Américo Brasiliense, a Daniele, o Marco Aurélio, a Cidinha Padini, o Marcos, Marlizinha, a Heloísa Fernandes, a Cris, a Regina, a Pati, a Zélia, a Delson, Leninha, Silvia, Ana Cláudia, William, esse Empório Inventivo, editora, deve ser de onde você escreveu o livro, né? Também está aqui presente. A Sônia Gurro, sim. E o Fábio, a Valéria, o Juninho, a Débora, o Armando, a Lúcia, a Vanessa e a Marisete, que chegou agora, falou que chegou atrasada. Chegou nada, chegou na hora. E a dona Nicéia, que acabou de entrar. Mandar um abração para ela. Que tá é verdade. Rio Preto. Tá? Um abração para ela. Edu, quer fazer alguma pergunta? Eu quero sim. Além de fazer a pergunta, Rômulo, eu gostaria que os nossos amigos pudessem nos ajudar a fazer o Papo de Amigos, né, toda semana. Que entre no nosso, né, para poder nos ajudar. É o www.youtube.com/Papos de Amigos 10. Vem com a gente, vamos fazer a nossa terça-feira diferente, né? Vamos aumentar os nossos conhecimentos com os nossos convidados. Eu queria perguntar para a Ilma, então, como o Romulo te perguntou, os iniciantes, além de adquirir uma técnica, a Correio tem que ter uma técnica para tudo isso, para você analisar, você tem que ser bom de interpretação também, né? Então, se você não tiver essa interpretação dentro de você, talvez você demore um pouco mais a conseguir chegar no início mais firme, vamos dizer assim. Então, você sendo bom de interpretação, você lê um livro, olha, é assim. Porque tem aquela pessoa que talvez lê, mas o que significa? Onde eu vou chegar? O que quer dizer? Então, de repente, você sendo legal em interpretação, você consegue assimilar mais, e a técnica, eu acho que você tem que ter técnica em tudo que nós fazemos na vida, né? Qualquer profissão tem sua técnica, não é? E acho que na sua não é diferente. Eu acho que é mais a técnica do que a interpretação, mas eu vejo dessa forma. Seria mais ou menos isso, Ilma? Dona Ilma, antes da senhora responder a pergunta do Luiz, a gente queria mandar um abraço e um beijo para Dona Sônia, tá? Ela falou, Pena, ela não ouviu falar o nome dela, mas vamos mandar então um beijo e um abraço para Dona Sônia, que é nossa parceira aqui, ela tá toda terça, ela não perde uma live. Dona Sônia, um beijão no coração da senhora. Pronto, Dona Ilma, pode ficar. Eu conheço a Sônia. Se eu estou olhando aqui, é a Sônia, mãe da minha vizinha Simone. Ela é a avó da Ana Júlia. Eu sou a vizinha da filha dela. Olha, tá vendo? Olha os encontros. É assim que acontece. Nada é por acaso, né? Nada por acaso. Você falou a questão da técnica, né? É claro, né? Eu fiz curso, por exemplo, eu fiz curso com a Cidinha Pardini da biblioterapia. A gente faz cursos online. E o que é interessante em grupo? Por que a gente frisa a questão do grupo? Tem pessoas que, vamos dizer, lá no grupo ele não é obrigado a falar, ele pode ir lá só ouvir. Porque quando tem pessoas que têm vergonha, por exemplo, eu vou sozinha, não. Então, quando é o grupo, tem uma partilha. Então, você vai lá, às vezes, só para ouvir. E aquele ouvir já te faz bem, tá? Então, para o iniciante é aquilo. É você gostar da leitura, adquirir esse hábito. Eu sempre falo, a pessoa vem falar comigo, mas não consigo ler. Você não precisa ler 100 páginas por dia, não. 5 minutinhos por dia. 5 minutinhos ali já vai começar esse hábito. Eu vou sempre pegar aquela questão assim, ó. O que essa palavra, esse texto, essa frase, essa poesia, essa música fala comigo? Eu vou falar aqui um pouquinho até da questão do meu livro. Por quê?
O ano passado, eu fiz um desafio para mim. Como eu gosto muito de escrever, trabalho com os clubes de leitura, com a biblioterapia, eu falei, todas as manhãs eu vou escrever um bom dia na minha rede social. E eu pegava um papel, uma folha, um post-it com a minha letra mesmo, e eu escrevi uma frase de bom dia, gente. Nada, né? E aí as pessoas me respondiam. Todo dia. Então, quem for lá na minha rede social vai ver. Todo dia tem um bom dia. E algumas pessoas me respondem. Na rede social, o Instagram da senhora está fixado aqui. ilma.rosa.escritora. A gente deixou aqui, o Peninha colocou. Eu também a fixei aqui. E aí, eu comecei a escrever. Só que um belo dia, né, uma pessoa me respondeu assim, Ilma, as suas mensagens alegram o meu dia. Se vocês olharem lá, são mensagens simples. E aí eu falei assim, peraí. E ela curte todos os dias. Eu falei, peraí. Isso agora começou a ser um compromisso. Não só comigo, mas com a pessoa que espera a mensagem. Continuei escrevendo, gente. Continuei todos os dias. E todos os dias eu recebo essa resposta de bom dia. E aí, quando chegou no mês de novembro, eu fui num encontro em Campinas e uma pessoa falou assim, Ilma, por que você não publica um livro com as suas mensagens? E ali a pessoa confirmou um sonho que eu tinha de infância. Vocês lembram que quando eu fui na primeira sessão de biblioterapia, eu falei, Cidinha, eu gosto muito de ler, mas eu tenho um sonho, eu quero escrever um livro. E ali eu continuei. Aí no começo do ano, falei, olha, eu vou publicar meu livro. E aí eu fui viver o processo da publicação de um livro. A Sônia Guzzi, que está aqui, que é do Empório Inventivo, é a editora que publicou, que me ajudou a concretizar esse sonho. Mas o que tem de diferente nesse meu livro? Eu escrevo aquilo que eu sinto de manhã. Porque eu penso que a gente pode começar um bom dia diferente. Ao invés de reclamar, mais um dia, segunda de novo. Então, qual foi o desafio que eu fiz para mim? Escrever mensagens, né, para começar o dia bem. E virou um livro. Só que esse meu livro, que chama Recomeços Diários, a ilustradora é a minha filha, ela tem 13 anos. Então, eu realizei um sonho junto com a minha filha. Então, ela é a ilustradora do meu livro. Então, quando eu fui na palestra de biblioterapia, eu não conhecia. Não imaginei que eu estaria hoje fazendo uma live falando sobre a biblioterapia e poder falar assim, que hoje eu sou uma escritora. Então, o que a biblioterapia faz na vida da gente? Ela transforma, ela ressignifica, ela te leva a lugares que você jamais imagina. Vim falar aqui para vocês, hoje eu fiquei pensando todo o processo que eu já vivi. Tudo aquilo que eu fui aprendendo com as pessoas que eu vou encontrando no caminho. Eu fui aprendendo com as leituras, né? Com a escrita, com a poesia, com a música. Então, isso faz bem ao nosso coração, ao nosso emocional, né? A gente começa a acreditar na gente. Eu tinha vergonha, antes se você falasse para fazer uma live no Instagram, jamais, tá? E isso a biblioterapia foi me ajudando. Então, tem muitos benefícios. Muitos, muitos, muitos. Então, Dona Ilma, a senhora falou do livro da senhora. Ele está disponível para venda? Como que as pessoas podem adquirir o seu livro? Lembrando aqui a Dona Sônia, e deixa eu ver quem mais aqui, e a Heloísa, estão colocando que travou. Aqui, para mim, a live está normal. Tanto da Ilma, do Pena e do Edu. Para mim também. Para mim também. Tá tudo normal. Dona Sônia e Heloísa, dá uma... acho que entra e sai de novo na live, que dá uma melhoradinha no sinal, porque aqui para nós não travou nenhuma vez, tá? Então, assim, como que as pessoas... a Gi também tá falando que tá travando bastante. Eu aqui, para mim, tá normal a live, tá? Para mim também. Como que as pessoas podem comprar... Adquirir meu livro. Olha, as pessoas que quiserem adquirir o meu livro, manda uma mensagem na minha rede social. Porque a venda é comigo mesmo. Porque eu faço
questão de todo livro que eu vendo fazer uma dedicatória. Tá? Porque tem um propósito, né? Nada é por acaso. O fato de eu estar aqui, o fato da Sônia estar aqui, que está pertinho aqui da minha casa. Então, o meu livro, a pessoa manda uma mensagem aqui para mim na minha rede social, que a gente conversa e eu faço uma dedicatória, envio para todo o Brasil, tá bom? Mas eu faço questão de fazer uma dedicatória, porque o propósito do meu livro é ele ser acessível a todos. Quando eu fui na editora, na Sônia, eu falei, Sônia, eu quero um livro que a pessoa possa levar para qualquer lugar, possa usar a qualquer momento, se ele tiver vontade de abrir, se ele quiser, às vezes, outro dia, uma pessoa no meu serviço falou assim, Ilma, tem uma moça que está fazendo aniversário hoje, você poderia mandar uma mensagem para ela? Falei, tá bom. Eu peguei e mandei uma mensagem para a pessoa, e eu li, e eu quero ler essa mensagem aqui hoje, tá? E aí, quando eu estava lá no refeitório almoçando, a moça veio e me deu um abraço, gente. Eu li só uma poesia para ela. E ela me deu um abraço e ela me agradeceu muito. Então, assim, nas pequenas coisas, num simples bom dia pode transformar a vida de uma pessoa. Oi, Ilma, justamente isso. Oi, pode falar. Perdão. É justamente sobre isso que eu queria fazer um comentário. Eu também tenho o costume de mandar uma mensagem para meus amigos, só que eu Ctrl+C, Ctrl+V, eu copio, né? Você não, você cria as suas mensagens. Mas eu não sei se você já fez um teste, eu já fiz. No começo do ano, eu não mandei a mensagem para ninguém. Eu falei assim, eu quero ver quem é que vai se importar com a mensagem. E por incrível que pareça, foi 90%. Ainda teve gente que falou assim, pô, você está brigado comigo? Né? Por que você não me manda mais mensagem? E é interessante, é isso mesmo que você falou, um simples bom dia, uma simples mensagem de fé, de esperança, e até de vez em quando ainda manda também alguma coisa engraçada, que possa te elevar, né, num mundo que a gente está hoje, tão caótico, tão perturbador, a gente consegue se reunir com 16, 20 pessoas, nós 4 aqui, para falar de alguma coisa diferente, de uma coisa boa que traz um benefício enorme para cada um de nós. Não é verdade? Olha, acontece às vezes isso comigo, aí a pessoa fala assim, Ilma, você não mandou o bom dia hoje. Acontece, porque é aquilo. Tem sempre alguém esperando, precisando. Quando eu vou em algum lugar, vamos dizer, quando eu tiro férias, ou um final, que eu não vou usar a rede social, então eu chego no lugar e falo, pessoal, tem um lugar aqui que eu tenho como acessar a internet? Porque aí eu acordo, tá? E já mando a mensagem, porque senão o pessoal cobra mesmo e fica esperando, e eu tenho um compromisso com essa moça que me responde todos os dias. Para vocês terem uma ideia, ela fala assim, Ilma, eu espero a sua mensagem para tomar o meu remédio. Então, o propósito, o compromisso vai muito além. E eu já tive momentos, né, de não acordar bem e tal, falando, nossa, mas a mensagem eu não posso falhar, porque o compromisso é para com o outro, o propósito é muito maior. Então, dentro da biblioterapia, é esse cuidado com o outro, com o momento que a pessoa está vivendo, com a situação, e isso é no dia a dia, a gente vai aprendendo ali, né, com as pessoas. No meu clube de leitura, eu vi que a Heloísa está aqui, eu sou a mediadora, sou a mais novinha lá no grupo, porque os participantes, nesse especificamente, é acima de 60 anos. E eu falo que eu estou ali aprendendo com elas, com eles, né, porque é uma troca muito grande. Ilma, e o dia que você eu tô aprendendo. não acorda, o dia que você não acorda muito bem, não muito inspirado, onde é que você encontra força? Onde você encontra inspiração para se resolver?
Porque, até que eu vou fazer uma live semana que vem, porque eu acredito muito que todo dia é um recomeço. Todo dia eu posso recomeçar. Ontem não foi bom, mas amanhã, o hoje, né, o recomeço pode ser bom. Aquilo que não deu certo ontem pode dar certo hoje. Aquilo que não foi bom ontem serviu para o meu aprendizado. Então, assim, ó, por mais difícil que seja a situação, tem dia que eu tô triste, mas eu vou ali o quê? Eu vou recomeçar. Então, mesmo doente, cansada, atrasada, eu acredito muito no recomeço. Posso ler? Aproveitar que eu tô falando. Então, tem uma poesia do Braulio Bessa que chama Recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o mal se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra um dom, reaprenda quando errar. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Do livro do Braulio Bessa, Poesia que Transforma. Então, Peninha, tem dias, a gente é humano, né? Mesmo assim, o primeiro passo, né, é começar o dia com uma oração, com um agradecimento, com uma mensagem. É isso. Muito bem. que eu faço, que eu procuro fazer. A dona... Filosofia de Santo Agostinho aí, né? E conheça a ti mesmo, né? De Sócrates. Nova. Sim. A dona Sônia fez o seguinte comentário, colocou: isso se chama caridade, Ilma, né? A questão das mensagens. A Marlizinha colocou assim, ó: eu tô aqui, Marli do Clube de Leitura, estou amando e me transformando, né? A dona Sônia colocou que tinha travado de novo, depois voltou. O Ari mandou uma boa noite aqui para nós, nosso amigão Ari. Um abração, Ari, um abraço para você, meu querido. Então, nós já estamos chegando quase perto das 21 horas. Edu, quer fazer mais alguma pergunta? Pena? Eu quero sim, eu quero. Eu queria falar para a Ilma o seguinte, que nesse automóvel que ela disse na leitura que engata ré, o carro do Papo de Amigos está sempre em primeira. Por quê? Porque você vê, hoje nós estamos tendo você num assunto diferente, mas tão assim importuno para os momentos que nós vivemos.
A gente tem o Ari, que é o nosso amigo que está com a gente aqui, doutor Helder, enfim, todos, né? Todos que participam, cada um com o seu assunto. E o Papo de Amigos tem essa obrigação de ser esse automóvel, de ser, engatar primeiro e seguir em frente, porque eu acho que através, quem descobriria da biblioterapia, muito poucas pessoas conhecem talvez, e você está aqui falando do teu sonho, da sua realização, você fala com amor, você fala com, sabe, você fala tranquilo, você passa esse saber, esse querer, essa vontade que você tem. E o Papo de Amigos não é diferente, faz da mesma forma com todos os participantes. Então, por isso que o nosso automóvel está em primeira sempre, tá? Quando você está em primeira, não é que você não olhe para trás, você sempre está abrindo um caminho para nós. E hoje tivemos a felicidade de ter você, tá? De verdade, meu muito obrigado mesmo, a gente está em cima do horário, vou deixar aqui minha gratidão da sua presença hoje com a gente e mandar um abraço a todos que participaram com a gente e que o nosso carro siga sempre em frente, tá bom? Gratidão aí. Eu agradeço a oportunidade, mas agradeço de coração de poder estar aqui. Quero agradecer as pessoas que entraram. Eu vi que tem alguns da minha família, então, assim, eu agradeço de coração estar aqui, a oportunidade, né, o chamado de vocês. Agradeço a minha família, que é o meu maior tesouro, tá? Agradeço a Deus pelo dom da vida e por me permitir, né? E a Sônia falou assim, que é uma caridade. Na verdade, é assim, ó, quando a gente aprende, a gente quer contribuir na vida do outro. E cada um de nós tem algo bom para oferecer para o outro. Pode falar, Peninha. Não, Ilma, eu queria só agradecer a sua presença. Foi muito gratificante tudo aquilo que você expôs, que você nos ensinou, que você clareou, e também abriu umas portas aí para quem tem uma vocação escondida, de repente, né? E participar de repente, até ser um mediador no futuro. Né? O nosso muito obrigado. Sim. Esse é o intuito do Papo de Amigos, é sempre trazer uma mensagem de fé, de esperança, de oportunidade, e sempre estarmos trazendo para quem nos acompanha o melhor do melhor, e como o Luiz falou, né, Luiz? Nunca colocando ré, vamos sempre para frente e sempre olhando para o para-brisa, nunca para o retrovisor. Obrigado mais uma vez, Ilma. Muito gratificante. Uma ótima noite para você. Obrigado. Lembrando sempre, né, dona Ilma? Aqui, ó, deixa eu ler os comentários antes que termine. A gente lê todos os comentários. A Simone colocou assim, inspiração. A dona Fátima, que acompanha a gente também, colocou boa noite. Muito aprendizado e evolução. Deus, amor e caridade e transformação. Deus abençoe sempre, né? A dona Fátima está sempre com a gente aqui. A dona Anice, Papo de Amigos, um automóvel maravilhoso. Obrigado, dona Anice, um abraço para a senhora. É verdade. A dona Sônia colocou assim, é verdade, uma. E ela está colocando que está travando, né? Então, eu peço desculpa às pessoas que, por algum motivo, está travando a live. É o que eu sempre falo. Aqui, para mim, os três participantes, o Pena, o Edu e a dona Ilma, para mim está normal, tá? Às vezes Para mim também. As instabilidades do Instagram, isso acontece, tá? Então, dona Sônia, desculpa pelos esses travamentos aí, eu não sei se a senhora perdeu a frase, o poema que a dona Ilma fez. Eu gostaria de agradecer a dona Ilma pela participação aqui, por ter compartilhado todo esse conhecimento de forma leve, de forma espiritual, iluminada, né? Trazer aos nossos amigos mais uma forma de aprender a conviver, de aprender a viver, mesmo diante das dificuldades, das aflições, que todos nós estamos sujeitos a qualquer época das nossas vidas, né? Isso faz parte da nossa vivência. Nós temos que lembrar dos momentos difíceis, os momentos de dores, ele sempre nos educa, nos eleva, nos ensina. A gente sempre traz uma lição de tudo. E hoje, como sempre, como toda noite, a gente sempre traz um aprendizado. E hoje foi dia de aprender com a senhora. Então, eu gostaria de lhe agradecer por essa forma carinhosa, por essa forma espiritual que você trouxe aqui na nossa live, com os nossos amigos. Como o Pena disse, aqui é um bate-papo, realmente. A gente deixou claro, a senhora foi a que mais falou, todos queriam escutar a senhora, mas a gente batia esse papo com os nossos amigos, já é uma tradição toda terça-feira,
Vamos lembrar as pessoas que a partir do ano que vem as lives serão às quartas-feiras. E Ia antes falar de eu isso aí. dar a palavra final para a senhora, para eu encerrar a live, eu também gostaria de agradecer e convidar todos que aqui estão na live. Amanhã estarei participando de uma live, tá? Do Centro Irmã Gertrudes, lá do Recife, com a Tereza, nossa amiga Tereza. Ela me fez o convite, nós estaremos com uma live amanhã às 21 horas, também pelo Instagram, tá? Dona Ilma, meu muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a senhora para finalizar. Depois que a senhora terminar com as palavras finais, eu encerro a live. Agradecer, claro, a todos que aqui estão, que estão nos acompanhando e que toda terça-feira estão aqui com a gente. Muito obrigado, gratidão pela senhora ter nos aceito o nosso convite. Eu agradeço, prazer em conhecê-los, né? O Eduardo e o Rômulo, que eu não conhecia. Peninha, obrigado pelo convite. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui participando. E parabéns para vocês, né? Por esse papo de amigos. Com certeza faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, assim, continuem. E a gente se encontra pelas lives, né? Pelas redes sociais. Então, assim, a minha gratidão, né? Pelo carinho, pela oportunidade. E uma boa noite a todos. É isso. Lembrando a todos que essa live fica salva no meu perfil do Instagram, que é o Rômulo Botan com 2T, e vai para o nosso canal no YouTube. Terminando a live aqui, eu disponibilizo já no YouTube. Depois a gente manda o link para a senhora, viu, dona Ilma? Se a senhora quiser compartilhar essa live, quem não pôde participar, né? É importante. E se inscreva, se a senhora puder inscrever no nosso canal, a gente ficaria muito feliz, tá bom? Uma boa noite, Pena, boa noite, Edu, boa noite, dona Ilma, boa noite a todos. Gratidão pela presença de todos. Gratidão. Que o Mestre Jesus abençoe e ilumine a todos. E uma ótima semana para todos vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira, se Deus nos permitir. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau.